Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Boa tarde, Sardenberg, Cássia, ouvintes e também espectadores. Vera, como sempre. Boa tarde, Vera. Vera, como sempre, em todas as nossas telas. E o nosso assunto, Vera, é o Anderson Torres. Foi solto, quer dizer, o Anderson Torres não, aqui que ele nos leva a pensar, né? Foi solto, e mais a pressão sobre o Bolsonaro não diminuiu. Não diminuiu, Sardenberg. Veja que a decisão de soltura do Anderson Torres foi dada ontem pelo ministro Alexandre de Moraes, mediante uma série de condicionantes. Ele já foi conduzido à sua casa no Jardim Botânico, em Brasília. Tem que cumprir um monte de exigências da justiça, sob pena de voltar a ser preso. Mas tão logo isso aconteceu, hoje, portanto, dia seguinte, já houve uma nova operação da Polícia Federal sobre um outro ex-ajudante do presidente da República, dessa vez Marcelo da Silva Vieira, ex-chefe adjunto de documentação histórica do gabinete pessoal da presidência, que está envolvido de alguma forma naquele outro escândalo, o das joias sauditas. Ele era uma espécie de elo na tentativa reiterada do Bolsonaro de liberar o pacote de joias mais caro, aquele de 16 milhões de reais, orçado em 16 milhões de reais, que ficou retido na Receita Federal em 2021, quando um assessor do então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, tentou ingressar com esse pacote de joias escondido numa mochila. E esse funcionário foi para quem o Mauro Cid, um outro ex-auxiliar do Bolsonaro envolvido em uma série de escândalos, e esse que está preso, foi para ele que o Mauro Cid pediu um ofício para tentar a liberação junto à Receita Federal, numa das muitas vezes em que ele tentou liberar esse pacote. E por que uma busca e apreensão na casa desse ex-servidor? Porque num depoimento na Polícia Federal em março desse ano, ele disse que numa das vezes em que o Mauro Cid ligou para ele solicitando esse ofício, o Bolsonaro participou da conversa. Então eles apreenderam o celular do ex-servidor e vão querer entender de que maneira o Bolsonaro participou dessas investidas para liberar o pacote de joias, todas elas frustradas, porque em todas elas a Receita Federal recusou as justificativas para liberar aquilo e disse que elas teriam de ser acompanhadas de um passo a passo expresso de que aquilo iria para o acervo da presidência e com um documento de ingresso dessas joias no país, que simplesmente não foi feito porque o assessor tentou entrar com elas muqueadas na mochila. Então esse é um dos muitos casos que ainda preocupam o entorno político e jurídico do Bolsonaro, porque são flancos abertos e tem sempre essa possibilidade de comunicação de celular complicar a vida do presidente, porque o Bolsonaro é alguém que sempre usou o WhatsApp à torto e à direito, sem se preocupar muito com o que falava no WhatsApp. E agora, além disso, o celular do Mauro Cid está lá apreendido, o do próprio Bolsonaro, esse outro servidor. Então tem muitas conexões de vários casos que podem ser feitas a partir da apreensão desses celulares, e o do Anderson Torres, que eles tiveram dificuldade de acessar, porque ele nunca liberou as senhas, mas que a gente não sabe que grau de acesso eles conseguiram graças à tecnologia da Polícia Federal. O Coronel Cid está preso, né? Está preso, tem essa possibilidade de delatar ou não, porque ele trocou de advogados, contratou uma banca de advogados especializada em delações, mas quando você conversa ali com pessoas próximas ao Bolsonaro, ou assessores, ou políticos, eles dizem que há uma crença nesse entorno do bolsonarismo de que ele vai segurar a onda, vai manter a versão de que tudo partiu dele, por exemplo, aquela ideia de registro fraudulento de vacinas. Mas veja, esse é um personagem que é quase um pivô de quase todos esses casos, porque além de estar no caso da vacina, ele está no caso das joias, com uma participação
muito ativa. Ele está naquele outro caso da investigação sobre compras e gastos e saques em dinheiro nos cartões corporativos da presidência. Ele fazia muita triangulação de pagamentos para a família Bolsonaro, saques em dinheiro, etc. E existe um depósito de R$400 mil ainda não explicado na conta dele. Então também está nesse caso. E na própria articulação dos atos golpistas ali de 8 de janeiro, o Coronel Cid também é considerado uma figura-chave. Então, ele é uma espécie de hub que liga todos esses casos complicados para o Bolsonaro, Sardenberg. Enfim, se ele assumir, ele tem um monte de penas aí pela frente, né? Vai ter muita pena pela frente. Ele já vai ter um problema seríssimo na continuidade da carreira militar, porque ele vinha numa ascensão até não condizente com o tempo dele de exército e com a experiência, que era uma ascensão forçada pelo Bolsonaro, pela proximidade com o Bolsonaro, e inclusive assumir ali um batalhão em Goiás que o levaria a um atalho para virar general logo lá na frente. Mas isso tudo foi sustado depois de 8 de janeiro, depois que ele perdeu a designação para esse batalhão. E a depender do que se constatar nessas investigações, pode ser inclusive expulso do Exército. Vera Magalhães, obrigado, Vera. Até a semana. Obrigada, um ótimo fim de semana para vocês e para todos, e até a semana que vem. Até a semana que vem, Vera.